Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus que aqui nos encontramos. É mais uma rica e feliz oportunidade neste dia maravilhoso das nossas vidas. Mais um dia que nós temos, mais uma oportunidade que nós temos para ultrapassar as nossas dificuldades, as nossas angústias, tristezas, as nossas agonias no meio da nossa família, das nossas famílias, da nossa mãe, das vossas mães, para falarmos hoje aqui realmente sobre ser mãe, porque aqui na Europa, Portugal, foi o Dia das Mães no domingo passado. Amanhã parece, se não me engano, que é Dia das Mães no Brasil. Mas aqui o Dia das Mães é todo o dia, não é? É todo o dia. Mas nós já lá vamos. Porque é uma bênção estarmos aqui, falar no significado, não é? Das mães. Quem tem mãe, quem já não tem mãe, mesmo tendo partido para o mundo espiritual, torna-se um pouco, os laços ainda continuam fortes tal e qual, mas já lá vamos. Primeiro, no nosso dia, no início do nosso dia, vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a seu Filho, a Jesus divino e amado Mestre, a sua mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, de Aparecida, a Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe Celestial, Nossa Mãe Celestial, que nos protege, guarda, ilumina, que nos ampara no seu colo, no seu regaço, vamos lá, no seu conforto de mãe, mãe espiritual, que chega com o seu manto sagrado, o seu amor a todos os lares, a todas as mães deste planeta, a todos os filhos deste planeta, a todo o ser físico deste planeta e também de outros mundos, de outras dimensões, porque realmente a vida continua. A vida continua e porque continua nós não ficamos abandonados, nós não ficamos abandonados, não, ela continua sendo nossa mãe, mas nós estamos aqui fisicamente, também agradecer a companhia nas vossas, hoje fim de semana, não é? Muita gente se prepara para trabalhar, vamos lá, falar desta forma. Às vezes, muita gente, mesmo que não vá fazer nada, vai com a perspectiva de poder trabalhar, não é? Penso que sim. Então, nós aqui estamos ultrapassando os nossos ciclos de vida, os nossos horários, as nossas conclusões internas, os nossos conflitos internos, no meio de outros seres humanos, de outros seres físicos, porque nós não damos, como eu ontem disse, nós temos que viver em comunidade, não é? Com os demais seres físicos, mas trabalhando, vivendo unicamente, individualmente. E amanhã é Dia das Mães no Brasil. Aqui foi Dia das Mães, domingo passado. Mãe penso, sei, acredito que todos vós pensarão igual. Abençoada a nossa mãe, não é? Porque nos deu a condição de podermos vir a este mundo, independentemente aqui, envolvendo aqui até muitas e muitas questões, pois é, espirituais, tudo envolve o significado de mãe, primeiramente
passa por o papel espiritual, porque na realidade o relacionamento entre dois seres, aquele momento íntimo de cada ser, não é? Entre dois seres, fizeram um feto. Mas existe algo mais transcendente que isso. Existe algo para além da nossa compreensão. Existe os reajustes, as dívidas do passado, o nosso karma. Existe do espírito que habita no mundo espiritual. E inclusive até chegar ao ponto de ser mãe, se processam algumas reuniões espirituais até chegar ao ponto de ser mãe, porque aquele espírito que ainda está no mundo espiritual escolheu aquela mãe, escolheu aquele casal, escolheu para o seu melhoramento, para o seu reajuste. E o papel de mãe é algo, sabem, minhas amigas, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos, para nós, seus filhos, o significado de mãe é um significado tão profundo que fica até um pouco difícil de explicar por palavras, porque é uma condição. O sentimento de mãe é uma condição que é sentida internamente dentro de cada um de nós. Fica então às vezes um pouco difícil explicar por palavras. Claro que nós estudamos muito, nós lemos muito, nós escutamos muito, nós vemos exemplos na vida física e até vemos exemplos espirituais. Quem tem essa oportunidade, quem tem essa bênção, vemos exemplos espirituais e se torna difícil explicar por palavras, porque é algo que é mais fácil entender na própria carne, sentindo, que é um sentimento que é preciso ser vivido para poder realmente entender o grande significado. Embora muita gente, se calhar 70%, não lhe dê assim esse significado que deveria de dar espiritualmente. Porque nós estamos habitando na matéria. E então espiritualmente nós, 70% da população do mundo não pensa na parte espiritual, pensa mais na parte física. Então é por isso que terá que ser vivido para poder entender esses grandiosos sentimentos, relacionamentos que uma mãe tem. Não importa se é mãe biológica ou não, porque quando alguém se entrega ao sentido espiritual do papel de mãe, tudo se poderá transformar espiritualmente falando na sua vida física e na continuação da vida espiritual, porque todos nós já pertencemos ao mundo espiritual e vamos pertencer ao mundo espiritual. Então precisamos com certeza entender que é pura doação de amor, porque este espírito, esse vosso espírito, no papel de mãe, se entrega à função de receber outro espírito e inclusivamente de direcioná-lo aqui na vida física. Por outras palavras, é alguém que se prontifica
a abrir o caminho para que este ser, ou filho ou filha, se desenvolva e evolua na vida física e na vida espiritual. Pois é, porque aqui nós não damos separado. O azeite com o vinagre fica separado, e a nossa vida física e espiritual também é uma condição separada, só que é uma união, se une. Nós não damos misturado azeite com água, azeite com vinagre, nós não damos misturado, eles ficam compactados, ficam unidos, mas ficam separados. A nossa vida é igual, da mesma forma é igual, porque a nossa vida espiritual mesmo aqui vivendo fisicamente, poderemos ter algumas avaliações, algum conhecimento. Então essa mãe é o aperfeiçoamento para esse filho, filha, para esses espíritos, para o seu direcionamento e aperfeiçoamento na vida. Nasce junto com a mãe porque só é mãe quando realmente trazer ao mundo físico um filho. Só a partir dessa, mulheres, há milhares de mulheres. Mães, há muita gente que não tem a condição de ser mãe. Aqui por outras questões, enfim, é por isso que nem toda a gente tem a bênção de ser mãe. Mas nasce junto com a mãe, a partir dessa altura, uma força interior, e com ela, mãe, a capacidade de fazer, de acrescentar este papel de abdicar do próprio tempo dela individual em prol de alguém. É algo tão nobre que é especial, que deve ser entendido bem para que nenhuma mãe fique achando que é um papel, vamos lá, secundário. Não, porque como eu disse já, há muita mulher que não tem a capacidade de ser mãe e gostaria de ser mãe. Pois é, infelizmente muitas mães não dão este valor a este respeitável papel por não entender na sua realidade, no seu contexto, na sua finalidade. Muitos espíritos, meus amigos, minhas amigas, muitos espíritos esperam por uma oportunidade de vir ao mundo físico. É verdade. E continuar com as suas missões, porque como todos nós sabemos, o espírito, ele é milenar, ele é velho, o nosso espírito é velho. Nós somos jovens, independentemente da idade física, mas o nosso espírito já é velho, não é? Já carrega uma grande bagagem, já carrega um grande transcendente, já carrega um grande imperfeição, já carrega um grande peso nos nossos sacos, que o vir ao mundo físico é mais uma oportunidade de melhoramento. É mais uma oportunidade. Então, cada espírito espera para vir ao mundo físico e continuar com as suas missões, o que muitas vezes, minhas amigas, é interrompido. Desta forma, evoluir é evoluir, e estas mães se prontificam a receber estes espíritos, porque não sabem, não é? Estes espíritos, com toda a carga
ou melhor, dizendo, com todas as experiências passadas, para serem aprimoradas, porque a mãe aceita e faz de tudo para que o seu filho, a sua filha, cresça e se desenvolva da melhor forma possível, da melhor forma que dá, pode, mediante as suas condições físicas e até espirituais. Da melhor forma, claro, cada mãe dentro das suas possibilidades e limitações. Então, devemos, com certeza, aprender, como filhos, que esta nossa mãe que tivemos é a mãe certa. Sem tirar nem pôr, é a mãe certa para nós. E é a mãe que nós precisávamos para aprendermos a melhorar, entre muitas e muitas outras questões. Mas o relacionamento e a afinidade entre mãe e filho, entre mãe e filha, não é? É mais do que uma simples ocasião de vida. Mãe e filho é uma relação kármica, porque para ser mãe teve que concordar no mundo espiritual. Durante o sono, o espírito se desloca a essas dimensões, na presença desse espírito, para concordar, aceitar esse espírito no seio da sua família. Muitas mães, nós sabemos, fazem as atrocidades que fazem, claro, não poderão ficar se lamentando por conta disso o resto da vida, mas é algo que foi interrompido. Pois é. Ser mãe de alguém é dedicar a sua existência ao bem-estar dessa pessoa, desse filho, dessa filha, é viver um período mágico, vamos lá, e iluminado na vida de todas as mulheres que passam por essa experiência de ser mãe, e que às vezes, muitas das vezes, é um pouco difícil de ultrapassar, não é? Porém, mãe e filho é muito mais do que um laço emocional estabelecido entre essas pessoas, porque essa relação representa mais um passo a caminho do conhecimento. São situações nomeadas como o nosso karma, ou karma quando falamos de crescimento espiritual, porque aqui o pouco que sei, o pouco que li, o muito que li, não importa, todas as experiências que eu poderei ter, enfim, nas mais variadas condições, há sempre a parte espiritual, crescimento espiritual. Portanto, o amor de mãe para filho e o amor de filho para mãe é, na verdade, um ensinamento kármico. É algo estabelecido em vidas passadas e que necessita ou necessitou desse momento para prosseguir o seu caminho de evolução e, inclusivamente, concluir a missão. Aqui não importa se bem ou mal, porque no meio está
o nosso livre-arbítrio, que é mais do que o amor, são laços kármicos, não é? Alguma vez, minhas amigas, minhas irmãs, vocês já devem ter pensado, afinal, porque é que afinal eu nasci nesta família? Porque é pobre, porque é doida, porque é incompreensível, porque é agressivo, porque enfim, tudo para a parte negativa, porque quando se é rico e se tem bens e dinheiro, aí ninguém pensa, só se pensa quando há dificuldades. Afinal, porque é que eu nasci nesta família? Porque tenho uma mãe que é muito que não me compreende, ou porque é que ou a parte das mães, porque é que eu tenho este filho, ou porque é que eu tenho esta filha? Pois é, aqui é dos dois lados, é a filha e é a mãe. Pois é, sabem, para que não haja brigas e desentendimentos, há sempre algo que os une. Os une de uma forma inexplicável nessa relação entre mãe e filho, entre mãe e filha, por mais que nós busquemos ou caminhemos à procura de sabedoria, porque o conhecimento, as bases de toda a construção é sempre o lar. E a mãe, na realidade, possui um papel fundamental nesse posicionamento. Porque os primeiros conceitos saem do nosso lar. É onde nós demos as primeiras gargalhadas, é onde nós demos os primeiros risos, é onde nós demos os primeiros passos, é onde nós aprendemos a falar, a caminhar, é onde nós desabrochamos para a vida, é no seio dessa família, é com essa mulher, mãe, no lar, nosso lar. E também é o grandioso encontro desde o princípio dessa existência. No ventre da mulher, no ventre da mãe. No ventre da mãe já estabelece as primeiras impressões de vida e do mundo, porque tudo segue um grandioso fluxo predestinado. E aqui, como eu sempre digo também, o universo ele corre e ocorre em uma energia onde as coisas devem ser daquela maneira, daquela forma, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, como eu já falei, e por isso nós decidimos, nós temos o livre-arbítrio não só aqui na Terra, mas também no mundo espiritual. Escolhemos a mãe, a família, a altura, enfim, decidimos vir ao mundo, né? Ao mundo. Mas antes de cada um existir, a missão, a jornada, a nossa bagagem, os ajustes, os reajustes que nós, cada um de nós, cada um de vós, carregaremos nesta nossa vida física. E essa decisão traz uma corrente, um elo com as pessoas que nós aqui conhecemos no mundo físico. Porque estamos e estivemos em dívida com eles.
aqui parte para os dois lados, porque nós, na nossa individualidade, nós, no nosso espírito, noutras condições, em algum momento do nosso existir, nesse momento, neste momento, enquanto estamos aqui, claro que nós não recordamos das nossas vidas passadas. Seria um pouco complicado nós lembrarmos. Deus, Pai Todo-Poderoso, nos deu a permissão de vir, mas também nos deu a bênção de esquecer o que nós já fizemos no passado. E é por isso que nós viemos nesta família. É por isso que nós temos, às vezes, grandes condições para melhorar. Mas nós não recordamos do passado. Mas o nosso espírito reconhece cada pessoa que será dado na nossa existência, no nosso caminho, na nossa família. O nosso espírito conhece, porque a aparência, a recordação, ela não é física, mas sim espiritual. Espiritual. Portanto, minhas irmãs, minhas amigas, portanto, o nosso karma, o vosso karma, que é uma condição individual, faz parte da nossa escola da vida. O karma tem um grande significado de uma nova chance de nós aprendermos, porque aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ultrapassar as indiferenças, de concluir e de buscar algo que ficou no passado, algo que ficou devido, que ficou mal esclarecido, que ficou inacabado ou até suspenso em outras vidas. Então, esse amor, ou até mesmo a falta dele, em alguns relacionamentos de mãe e filhos, não é? De mãe e filhos, nada mais são do que reflexos do que já foi presenciado em tempos atrás, em tempos remotos, noutras vidas, noutras jornadas, noutras caminhadas, noutras vidas, que ficou guardado no nosso perispírito, que ficou guardado na nossa matriz, que ficou guardado no nosso karma, que transitou e transita de vida para vida. Em outras, melhor dizendo, em outras encarnações. Então, vocês têm o costume de sonhar, por exemplo, de sonhar com gravidez, não é? Vejamos o que isso pode indicar em meu ponto de vista, em meu significado do sonho. Nós começamos pela formação no ventre materno, mas nós já somos espírito. O relacionamento, porque a vida só Deus dá, aí não é o ser físico, não. Nós temos uma relação, fizemos um feto, porque nós não temos a condição de dar a vida. Só quem dá a vida é Deus, que dá a condição ao espírito de começar a palpitar, do qual vêm os mensageiros, tocar no ventre da mãe, e o feto começa a palpitar. Pois é. Mas nós começamos no ventre, a formação no ventre materno, mesmo que seja desconhecido por muitos, né? Cada traço que nós recebemos em nossa formação no ventre da nossa mãe são características escolhidas por nós, ainda no mundo etérico, por nós mesmos, na nossa individualidade, antes da reencarnação, em nosso planejamento
mãe e filho estão ligados, não somente pelo cordão umbilical, mas também pelos laços etéricos, pelos laços espirituais. Laços espirituais, que são correntes energéticas invisíveis aos olhos do ser físico. Esse ponto sempre estará presente, quer queiramos ou não. Aqui, quer queiramos ou não. Mesmo após a separação dos corpos, ou do cordão umbilical, ou até a partida de um para o mundo espiritual. Isso implica porque são as mães, principalmente, que sempre sentem como estão os seus filhos, por exemplo, emocionalmente, mesmo que estejam longe, ou que nada tenha sido dito quando essas pessoas já se encontraram em outras existências, em outras caminhadas, em outras jornadas, em outras vidas. Esse cordão, essa ligação se torna um pouco mais forte, o vínculo entre ambos é mais apurado, é mais afinado e se destaca com maior facilidade. É um sentimento, é uma relação de outras vidas, sendo desta forma, forma-se uma existência de certa e determinada dependência, que é nada mais é do que uma dívida entre ambos. Da conclusão de algo que ficou em vossos mais profundos sonhos, em outras vidas. Mães por escolha, a situação com as mães que adotam, por exemplo, as mães que adotam uma criança, não é diferente. Não é diferente. Só é diferente porque não passou no seu ventre, não é? A adoção é um chamado do espírito para encontrar alguém que foi muito, muito importante em outras vidas, para a sua jornada, a sua construção, o seu melhoramento, o seu pagamento de algo, reajuste, enfim, há aqui a necessidade do reencontro e da busca do complemento de uma missão única que depende inteiramente da presença do outro para poder ser concluída. Ao sonhar com filho, com filha, não é? É ter essa necessidade do encontro de alguém que também, na realidade, o procura em, onde, quando, em outro plano dimensional, plano extrafísico, mundo etérico, nessas dimensões, em outro plano, que só é concretizada aqui no mundo físico, para a melhoria e aperfeiçoamento espiritual. Aqui, minhas amigas, minhas irmãs, aqui nós é sempre a parte espiritual, não esqueçam. É sempre a parte espiritual que entra em função. Mesmo que a relação entre mãe e filha, lembrando aqui de alguns casos, mãe e filha, não é? Não seja às vezes tão agradável, não é? Ela é algo necessário para que os espíritos de todos, de ambos, aprendam que amar é algo muito importante,
é algo muito mais complexo do que se expressa por palavras. É encontrar na imperfeição dos outros o real motivo do vosso existir, do nosso existir. Desta forma, seja você mãe, seja você filho, agradeçamos por quem você tem ou teve em sua vida por mãe. Saiba que ela é um grande fluxo e de um ensinamento muito maior do que podemos compreender. Porque neste existir nós teremos que sempre melhorar em todos os níveis, aspectos, condições e situações. Aqui a melhor maneira de ter uma boa passagem aqui no mundo físico é compreendermos o nosso karma. Compreendermos o nosso karma e buscar nesta vida a melhor maneira de cumprir o papel ao qual cada um de nós escolhemos desempenhar neste mundo. Ou esta missão, então, corre o risco de nunca se concluir e a nossa evolução espiritual, ela ficará em uma barreira e um ciclo de várias repetições sem fim, porque é o que tem acontecido a todos nós ao longo dos nossos ciclos de vida. É que nós estamos repetindo, mas essencialmente para as mães aqui de Portugal, para as mães do planeta, do mundo, do planeta, até para as mães que são mães por adoção, existe sempre uma finalidade. Não esqueçamos, a bênção é sempre de Deus, a necessidade é do nosso espírito, o complemento, a melhoria é espiritual. Nós estamos caminhando aqui fisicamente no seio da família para melhorar espiritualmente, e é para isso que nós temos os nossos amigos, temos os nossos afetos e desafetos, porque outrora poderíamos ter sido os algozes. Nós aqui, isto é só porque nós não temos a condição de saber. Agora, uma coisa eu sei, é uma bênção todas vós, mulheres, terem sido mães ou futuras mães. É uma bênção, porque há muita gente que queria ter essa oportunidade e não tem. Então, a todas as mães do mundo, eu dou os parabéns. Também tem aquelas mães que, infelizmente, não é, os seus filhos já seguiram para o mundo espiritual, novos de tenra idade, é porque acabou o seu ciclo de vida, por exemplo, poderá ser, acabou o seu ciclo de vida, acabou a sua caminhada, acabou a sua finalidade, a sua conclusão. Enfim, aqui poderemos, há milhares de situações e condições que uns é porque acabaram o seu complemento, a sua jornada, outros é porque forçaram, outros, enfim, tem aqui uma série de condições que é melhor não entrar por este caminho, porque senão, mas acima de tudo, este vídeo é dedicado às mães, não importa onde estão e quem são,
às mães e aos filhos, porque nós teremos sempre que agradecer às nossas mães. Então, a todas as mulheres que são mães e que não são mães ainda, não é? Que virão a ser no futuro. Que Jesus nos abençoe a todos, que a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, nos ilumine. Que os nossos mentores, guias espirituais, que esses mundos espirituais encantados, esses mundos do Deus Pai Todo-Poderoso, onde estão todos os nossos familiares, mães, pais, filhos, possam sempre, porque irão sempre fazer parte da nossa vida. Meus amigos, minhas amigas, está na hora de eu deixar, porque este era para ser um vídeo até mais curto, já vai com 41 minutos. A todas as mães, mulheres, bem-ajam. A todos nós, um grande abraço. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.